venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da
Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Vamos dar início, né? Para a glória do Senhor. Vamos adorar a Deus em todo o nosso coração. Ele é bom. E eu já sei que Ele já está aqui. Até porque a Bíblia fala, né? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Ele já está aqui. Hoje eu quero ler o Salmo 23. Eu vou falar. Foi um dos primeiros que a gente decora, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor eternamente, para todo e sempre. Esse é o nosso objetivo. É estar com Deus, é morar com Ele. É quando os nossos olhos fecharem, ou se Jesus voltar, é estar com Cristo, né? É esse o nosso objetivo. O maior objetivo nosso é isso. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui. Agradecer a Deus pela volta da irmã Noêmia, do irmão Jário, que Deus abençoe. Eles voltaram. Deus abençoe, viu, queridos? Para a glória do Senhor. Vamos orar? Vamos dar início? Pai, muito obrigado. Obrigado porque é o Senhor que determina a nossa vitória. Eu sei que o Senhor não deixou de ouvir o nosso clamor, a nossa oração, mesmo que a resposta não seja de imediato, mesmo que a nossa carne muitas vezes saiu do prumo, mas eu confio no Senhor. Nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor ouviu o nosso clamor. E o Senhor está atento à nossa oração. Sabe, Pai, esse mundo não está muito bom não, está meio estranho. Coisas estão estranhas. Mas se olharmos a Tua palavra, está acontecendo. O início das dores. E já está começando. Não sei nem se já está terminando o início das dores. Porque é guerra, rumores de guerra. É tanta coisa dentro da Tua palavra, são tremores. A chuva pegou forte, Senhor, aqui no Brasil, em algumas regiões. Vidas foram ceifadas. Enfim. Tudo isso a Tua palavra disse que iria acontecer. Antes desse dia. E é assim mesmo. Senhor, muito obrigado. Porque eu quero estar preparado quando o Senhor voltar. Pretendo ficar firme, Senhor, até a Tua volta. E um dia o Senhor vai ouvir o próprio Pai falar: filho, vai buscar. Está autorizado. Chegou o grande dia. Deve estar os anjos lá só limpando a trombeta. E esperando, só olhando de rabo de olho, o Senhor falar: pode tocar. Aí começa uma batalha grande. Mas a gente já sabe quem vai vencer. Por enquanto o inimigo tenta, mas ele não vence não. E ele também não pode fazer nada, porque é o Senhor que está no controle e nunca perdeu o controle. Por isso que eu peço que o Senhor nos dê um culto gostoso, maravilhoso, cheio da Tua glória, e que o Senhor venha falar conosco. Fale mesmo. Estamos no propósito, no 7º dia hoje, alguns irmãos estão fazendo esse jejum. E eu quero agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado
Até aqui nos ajudou, Senhor. Pai, continue conosco. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar? Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém. É motivo de alegria estarmos na casa do Senhor para juntos, eu e você, entregar a nossa melhor adoração ao nosso Rei. O Senhor já está aqui, a palavra do Senhor diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele já está. E Ele está aqui presente, para trazer cura, para trazer vida, para trazer alegria ao seu coração. Mas Ele requer algo de você, querido, que você abra o teu coração, entregue a tua melhor adoração hoje, querido. Pense que possa ser o seu último culto, como o meu também. Então entregue o teu melhor. O Senhor está aqui. Eu gosto de ilustrar algo, queridos, é como se o Senhor estivesse no seu trono falando assim, olha o meu povo da Igreja Evangélica de Vila Bonilha aqui, ó, da Missão Apostólica Ebenezer, eles vão me adorar agora. Então o que você tem para entregar para o Senhor nessa manhã? Amém, querido? Entrega todo o teu coração, entrega o teu melhor. Os teus problemas, coloca aos pés da cruz. Amém? Nós vamos declarar que, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Se compara a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. No início, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Levante suas mãos, declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar.
Senhor. Vamos provar o quão real a presença do Senhor nessa manhã. Declare, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. A igreja canta. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Espírito Santo, tem liberdade em nossos corações. É o desejo. Se desejamos mais de Ti nessa manhã, Senhor. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Quero te convidar, querido, a, nessa mesma adoração, declarar que o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Queremos unir a adoração com os anjos, declarando que Ele é santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Vamos declarar: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Levante suas mãos, declare a Ele: Tu és santo, Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. Oh,
Cordeiro, de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Oh, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, anjos e querubins, anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. O lindo coral dizendo: Tu és santo, Tu és santo, 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 santo. Declarar com toda a nossa força: aquele que venceu a morte, Santo, 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 aquele que ressuscitou, Santo, 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 aquele que é o Senhor, Santo, 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 leão da tribo de Judá, Santo, 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 raiz de Davi, Santo, 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 estrela da manhã, Santo, 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 o cavaleiro no cavalo branco, Santo, 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 seus olhos como chamas de fogo, Santo, 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 em sua boca uma espada afiada, Santo, 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 está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o Rei, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Aleluia! Vamos declarar: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Não canse de adorar, Tu és santo, Tu és santo. A presença dele ali neste lugar. Tu és santo, Tu és santo. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Tu és santo, és adorado. Oh, Pai, te entronizamos em meio aos louvores. Oh, Pai, grande é a Tua presença neste lugar, Senhor. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Aleluia.
Esse próximo louvor nos fala que basta uma palavra de Deus e tudo pode mudar. Como diz, apenas um toque e a gente é curado. Apenas uma palavra do Senhor, a doença é curada. O filho perdido, o Senhor resgata. O vício, você é liberto. Querido, basta uma palavra do Senhor. Uma só palavra que Deus mandar pode fazer a nossa vida mudar. Esse é um trecho desse louvor e nós vamos adorar o Senhor juntos, amém? Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir. Uma só palavra. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. além do véu, Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir. renova a unção, Senhor. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir. Uma só palavra. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não
Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Aleluia, Senhor. Nossa fé está em ti, Senhor. Nós não seremos abalados, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Senhor, tu és santo, santo, Pai. Pai, que esse seja a nossa oração todos os dias, ó Pai. Durante toda a semana queremos declarar: tu és santo para sempre. Santo, santo é o Senhor, ó Pai. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. E que a sua voz declare: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Se você é livre, cante com todo o teu coração. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta: santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás,
Tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo enche esse lugar de adoração. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Glória, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. A presença do Senhor é forte. É o Senhor Deus poderoso, Digno de todo o nosso louvor. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, todo aplauso, toda Aleluia. adoração, toda exaltação a Ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Amém. Aleluia, Pai. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Tu Deus. és lindo, Jesus. Amém. Ele é digno de toda honra, toda glória. Aleluia. O inimigo tenta, mas não consegue. Ele tenta,
Sabe, se eu tivesse que pedir algo a Deus, é que o Senhor possa abrir olhos das pessoas que estão lá fora. As que aqui estão também, mas lá fora. Como estão cegas. E Jesus disse, cego seguindo cego. Vai cair em abismo. É um enganador. O inimigo é um enganador. Vamos aproveitar e orar pela irmã Vilma, né? É amanhã, irmã Vilma? Vai dar tudo certo, já deu. Amém? A irmã Vilma vai passar por um procedimento cirúrgico e ela está pedindo oração. Vamos orar. Pai, tua serva, amanhã ela vai estar indo para ser internada, vai passar por um procedimento. Eu sei que o Senhor é na vida da tua serva. Mas pedimos que o Senhor esteja lá com ela, abençoando, guardando, que as mãos dos médicos sejam a do Senhor, e que ela venha testemunhar que deu tudo certo. E sempre há um propósito de estarmos lá, e ela vai falar isso, eu creio, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus oramos, amém, glória a Deus. Queridos, pode sentar, muito obrigado. Vamos dar andamento. A Tânia está pedindo para dar um aviso que depois do culto vai ter um ensaio das mulheres, as mulheres para não esquecerem, que acho que vai ter alguma apresentação no dia 8. Tá bom? Glória a Deus. Essa semana teve bastante aniversário. Sei que tem pessoas também que estão nos assistindo, então, o Guilherme, o filho da irmã Beth, lá da Lapa, a Daiane fez aniversário dia 25, o Guilherme 24, o seu Antônio, né, Cris? Dia 26, não sei se ele está assistindo, mas se tiver, nós mandamos, já fizemos um vídeo legal, mandando os parabéns a ele. O neto da irmã Beth também fez dia 27, Elias. E dia 27 também fez o neto da irmã Rita, Pietra. Que Deus abençoe grandemente. Mas o Delmar fez dia 28, né? Ontem. Glória a Deus. A irmã Edith também, ela não está hoje. Pode ser que esteja assistindo a gente. Que Deus abençoe também. E dia 28 também teve o filho da Beth. A Beth também, ela quis essa semana participar, os filhos, netos, todo mundo, hein, Betinha? Glória a Deus, e o Henrique teve aniversário, que Deus abençoe. E hoje é a irmã da Olga, Márcia, faz mais um aniversário. Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente. É uma oportunidade, né? Mais um ano de vida é oportunidade. Oportunidade para quem é salvo, glória a Deus, né? Para pregar o Evangelho. Para quem não é, para conhecer o Evangelho. Que Deus dá essa oportunidade, que Deus, a intenção de Deus é salvar a todos. Agora tem que ver se todos querem, né? Porque Ele veio para todos. E essa é a grande verdade. Glória a Deus. Amanhã temos o nosso culto de manhã de oração. E amanhã será o 8º dia da nossa campanha, hein? Às 8 horas da noite aqui na sede. Tem sido bênção. Para a glória do Senhor. Amém? Levantar os dízimos, né, as ofertas. Você que trouxe teu dízimo, você que trouxe tua oferta. Hoje a gente só pode estar aberto aqui por causa disso. Amém? Ah, mas Deus não precisa de dinheiro, Ele precisa da tua fidelidade, sim. E você não sabe o que acontece no mundo espiritual. Eu não sei, você que nunca teve a oportunidade de dizimar, ou não quer dizimar, eu acho que você está perdendo seu tempo. Porque se você soubesse as bênçãos que o Senhor promete àquele que é fiel com Ele. E isso eu vejo vidas aqui, sabendo da história de cada um. Como Deus tem. Bom, Ângelo, lá. Envelope. Como Deus tem feito grandes coisas para pessoas que realmente são fiéis. E conquistado muita coisa. Amém? Eu não gosto de falar muito, nem... Porque o verdadeiro cristão, ele entende. Às vezes a pessoa tem medo, eu entendo. E Deus também entende isso. Isso não vai te fazer ser salvo, viu?
Em nome do Senhor Jesus. Quem prega que dízimo salva é mentira. Quem salva é Jesus Cristo, é pela graça. Né? Vamos deixar bem clarinho. É que tudo isso nos ajuda a manter uma igreja gostosa, ar-condicionado, cadeira, pagando aluguel, pagando todos os impostos, pagando tudo. E é isso que a gente agradece a cada vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que entende essa fidelidade. Aqueles que às vezes têm receio, têm medo, acho que vai faltar. Eu entendo, Senhor, é complicado. Mas que o Senhor possa, através do poder do Teu Espírito Santo, falar com cada vida, trabalhar cada vida, nesse entendimento, porque quebra muitas cadeias. O mundo espiritual, e a Bíblia diz que o devorador ele é repreendido quando você é fiel com ele. Pá! E o devorador, ele, que é um espírito maligno, ele é destruído para a glória do Senhor. E se queremos vitória, é na oferta. Aquele que dá com alegria também, segundo propôs no seu coração, como o apóstolo Paulo fala. Enfim, já falei muito sobre o dízimo e oferta, Pai. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu não gosto muito de falar, sabia? Eu não vejo a hora e o dia que a igreja não precisa mais fazer isso. É porque quem mantém é Deus. O dia que Ele falar chega, Ele fecha. É Ele que coloca no coração, que abençoa, que abre portas, que traz aquele que dá a semente ao que semeia. Amém? Criançada, tem aulinha? Glória a Deus. Venha. Vamos orar pelas crianças. Logo é o Jonathan, né? Aí, já está olhando. Não tira o olho. Ele deve pensar, por que eu não estou? Mas logo ele vai estar em nome de Jesus. Vai crescer, né? Graças a Deus, já está grande. E eu acho que ele ainda vai passar os dois. Ele é grande, né? Glória a Deus. Pai, abençoe estas jovens crianças. Um dia eles vão ter que decidir e que a palavra fique no coração, para que a decisão seja a certa, que é Jesus Cristo. Não tem outro igual. Hoje, Senhor, na adoração, nós adoramos tanto e declaramos a Tua santidade. E eu sei que o Senhor está guardando cada criança hoje. Às vezes não entregamos nossos filhos na escola e não estamos 24 horas olhando por eles. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo e um anjo, que é bíblico, acampa ao redor dos que os temem o livre eles também, Pai, de todo olhar maligno, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá. Amém? Richard, vamos? Hoje eu convidei o Richard para trazer uma ministração. Glória a Deus. Mas no final nós vamos orar pelo nosso 7º dia, tá? Não esquece não. Que a campanha tem que continuar. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Bom dia. Todo mundo bem? Graças a Deus. Friozinho na barriga, sempre quando subo aqui. Mas eu acho que independente do nosso ministério, do nosso chamado, enquanto tivermos esse temor, é que está no caminho certo, acredito eu. Que a partir do momento que você estiver fazendo algo para Deus, e você não tiver temor, e diligência por aquilo que você está fazendo, tem alguma coisa de errado. Amém? E Deus colocou no meu coração para iniciarmos hoje com o Salmo 27, versículo 4, não tem a ver com o tema da pregação, mas acho que é sempre bom lembrarmos disso. Né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Amém? Então, que possamos nos desprender de tudo que tira a nossa atenção agora, que vamos entrar no momento da palavra. É momento de adorarmos a Deus agora, através da nossa atenção, através dos nossos pensamentos, do direcionamento que Ele nos der, porque isso vai servir para a nossa vida. Amém? Espero que sirva para todos aqui como está servindo para mim, a palavra continua falando até agora. Amém? Então, vamos lá. Vamos falar hoje um pouquinho sobre Jonas. É um capítulo curto, é um livro muito curto na Bíblia. São basicamente aí quatro capítulos. E quem conhece aqui a história de Jonas? Amém, bastante gente. Então vai ser fácil, eu não vou me atentar tanto às passagens, igreja. Eu vou fazer de uma forma diferente, para realmente ali nos atentarmos aos detalhes, às coisas que Deus colocou no nosso coração. Por que falar sobre Jonas? Essa semana estava conversando com Deus, meditando, acho que entre terça e quarta-feira, pensando o que Deus teria preparado, ali estaria preparando para a igreja. E eu li algo sobre Jonas. E aquilo ficou no meu coração, mas eu falei, nossa, mas não é o que eu estava pensando, né? Não sei se era isso. E esse pensamento ele começou a ser moldado durante os dias, né? Eu fui refletindo, orando a Deus, tentando entender, discernir o que Deus queria, e depois eu entendi. E Deus nos deu esse direcionamento hoje, e o tema da mensagem, ele não negligencie o que Deus confiou a você. Nossa passagem-chave está lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. É o 3 também, mas agora vamos ler apenas o versículo 1 e 2, amém? Eu estou lendo aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada, basicamente todos os versículos, tá? Então, às vezes pode ter uma palavra ou outra diferente, mas é normal mesmo da tradução de cada Bíblia. Mas fique à vontade aí para ler na versão que você tiver disponível, amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E por que desse tema? Nós entramos agora, Deus deu uma ordenança a Jonas, só que em algum momento, para quem já conhece a história, Jonas, acho que no próximo versículo, acabou negligenciando aquilo que Deus confiou a ele. E hoje, nos colocando da posição de servos, como Jonas foi naquela época, todos aqui têm um chamado, amém? Todos acreditam nisso, todos confiam nisso, todos têm uma responsabilidade dentro da igreja para com Deus, para as nossas famílias dentro de casa, no ministério, um direcionamento que Deus nos confiou, uma missão. E o que fazemos quando Deus nos chama para algo que não queremos fazer? Esse é o ponto. E para entender isso, antes de entrar para responder essa pergunta, vamos entrar um pouquinho na vida de Jonas e entender quem era Jonas naquela época. Já era uma pessoa desconhecida que Deus simplesmente virou, chamou e falou assim, vai lá e prega a mensagem para aquele povo. Não. Jonas, na verdade, já era um profeta naquela época, e nós podemos confirmar isso lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falará pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Hefer. E Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II, aproximadamente ali no ano 793 a.C. Tá? Então, aqui nós podemos, para nos contextualizar até o momento, Jonas já era um profeta,
já estava ali fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho, já conhecia, sabia discernir ali a voz de Deus, já havia sido usado por Deus, mas mesmo assim, quando Deus deu um direcionamento para ele, ele deu as costas. Vamos entender agora um pouco do destino, onde Deus direcionou Jonas para Nínive. O que era essa cidade? A cidade de Nínive foi uma capital da Assíria. Era uma cidade muito rica, muito poderosa naquela época, influente, mas extremamente pecadora. E a própria Bíblia vai descrever um pouco dos pecados. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, tá? Mas lá no livro de Naum, no capítulo 3, basicamente todo o capítulo ali vai descrever um pouco ali, de como essa cidade era pecadora, prostituição. Era uma cidade que havia escravidão também. Era um jugo muito pesado para os cristãos naquela época, para os israelitas. E Deus reconhecia isso. Israel, depois de Moisés, depois de Josué, vieram os juízes, reis, enfim, e tudo isso, o povo de Israel, isso é muito complicado. Porque na época de Moisés, a gente viu que Moisés conseguiu, parece que, direcionar o povo ao caminho certo. Moisés morreu, veio Josué. E Josué continuou também nessa peleja. E o povo parece que obedecia e em algum momento se desviava. Por que isso acontecia? Por causa das gerações. Por exemplo, o que nos é ensinado hoje pode ser diferente para a geração de amanhã. Por isso que nós falamos que a juventude hoje, os adolescentes, as crianças são o futuro da igreja. E o quão importante é plantarmos essa semente que é Cristo na cabeça delas. Não é somente um evangelho raso, igreja, não é somente religião. É realmente mostrar para eles o porquê você está aqui, o porquê de estar aqui. É realmente mostrar para eles a Cristo. Porque não podemos pregar para todas as pessoas todas as pessoas não vão entender da mesma forma. Se eu falar para Cristo de uma forma, para uma pessoa que é um usuário de drogas, eu não posso falar para a mesma pessoa para uma pessoa que é desviada, que já conhece a palavra. Não é a mesma pregação. Eu posso procurar a mesma entonação, posso procurar o mesmo objetivo que eu quero alcançar naquela vida, mas eu não posso falar da mesma forma, porque a pessoa não vai entender. Então isso em Israel acontecia de tempos em tempos por causa das gerações. Uma geração obedecia, via a geração segunda e caía em pecado. Aí virava escravo, depois entrava um outro juiz, um outro rei, para tentar consertar. E se nos lembrarmos bem, Deus já era rei do povo de Israel, mas mesmo assim pediram um rei. E quem foi o primeiro rei instituído por Deus? Saul, onde foi ungido pelo profeta Samuel. E o profeta Samuel falou para o povo: eu quero que vocês tenham ciência do que vocês estão pedindo, porque lá na frente vocês vão ver o peso que isso vai ter. E o povo disse o quê? Amém, não, a gente quer um rei, a gente precisa de um direcionamento, e Deus o tempo todo dando direcionamento, de geração a geração. E mesmo assim não ouviam. Amém? Foi só um complemento para nos habituarmos aqui na mensagem. E então nós podemos considerar que Nínive era uma cidade cruel, era inimiga do povo de Israel, e Jonas conhecia muito bem. E quando Deus deu essa ordenança a Jonas, Jonas já conhecia um pouco de Deus, porque ele já era um profeta. Então ele falou assim: se Deus está falando para mim pregar nessa cidade, é que talvez Ele tenha misericórdia dela. Só que como igreja, vou trazer para os tempos atuais agora. Imagina o pai de uma família, onde uma pessoa tira a vida de toda a família desse pai. E Deus vira para ele assim: você vai lá pregar para essa pessoa porque eu quero que ela seja salva.
Será que é fácil? Essa pessoa tirou tudo de você, tirou tudo desse pai, filho, esposa, enfim. E você tem que ir lá pregar para essa pessoa para que ela alcance a salvação ainda. Foi essa a sensação que Jonas teve naquele momento com Nínive. Quando nós falamos, por que eu estou entrando mais no detalhe aqui? Porque quando a gente fala de Jonas, a gente fala, Jonas fugiu. Nínive está aqui. Tarsis, para onde ele foi, está aqui, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele foi no sentido oposto, para não ter nenhuma possibilidade de mudar a rota, porque ele não queria que aquela cidade fosse salva, por tudo que eles estavam fazendo e já haviam feito ao povo de Israel. Amém? Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas não fugiu por medo. E lá no capítulo 4, versículo 2 de Jonas, nós podemos confirmar isso. Para quem é igual ao Tomé e quer a confirmação ali precisa ver para crer. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia que Deus poderia perdoar Nínive, e ele não queria isso, ele queria justiça. Mas talvez Deus queria redenção para aquele povo. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Deus nos chama, nos confia algo, mas nós escolhemos outro caminho. E criamos justificativas que na nossa cabeça são totalmente óbvias, e convicções de que não faz sentido fazer isso. Não posso. Porque nós queremos, às vezes, ser juiz, né? Se uma pessoa fez errado e todo mundo viu que a pessoa fez errado, nós achamos que temos ali o poder de julgar aquela pessoa. Mas isso não cabe a nós. Consequências dessa desobediência. Jonas entrou no navio e Deus enviou uma tempestade. Jonas capítulo 1, versículo 4 e 5. O Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo e chamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do peso delas. Jonas, porém, tinha descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. E os marinheiros desceram ali e falaram, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Você sabe de alguma coisa? Porque Jonas já tinha comentado antes de sair da terra, de Jope, para ir para Tarsis, algo nesse sentido aqui do que Deus tinha falado que ele não ia fazer. Aí ele falou, isso aí está acontecendo provavelmente porque Deus me deu uma instrução, o meu Deus, Deus com D maiúsculo, me deu uma instrução, porque eu sou hebreu, mas eu não obedeci. E o povo falou, a tripulação ali do barco falou, mas e o que a gente vai fazer então para resolver isso? E Jonas falou assim, vocês precisam me jogar do barco. E o povo relutante ali, conversando entre eles, não dá para fazer isso, vamos tentar remar, né, até a beira ali, de uma praia, encontrar ali realmente ali terra firme, mas não estavam conseguindo. Aí aquela tripulação falou com Deus, não o Deus deles, o Deus com D maiúsculo. Senhor, que não caia jugo sobre nós, porque nós vamos ter que fazer isso. Pegaram Jonas e jogaram para fora. E assim que jogaram Jonas fora do navio, a tempestade cessou. E assim que cessou, aquela tripulação,
que acreditavam em outros deuses, começaram a agradecer a Deus e lhe fizeram algumas ofertas. Um detalhe importante aqui, igreja, às vezes até no nosso erro, Deus pode salvar a vida de uma outra pessoa. Ah, Richard, mas eu vou errar e mesmo assim no erro Deus vai tocar a vida de outra pessoa? Não necessariamente, calma. Quando Jonas deu a solução para aquela tripulação do que deveria fazer para a tempestade cessar, Deus já começou a trabalhar com Jonas naquele momento. Então ele já estava em tratamento. Nesse processo que ele está em tratamento ali com Deus, Deus pode tocar as pessoas ao redor. Da mesma forma que, quando você erra e quando você negligencia alguma coisa que Deus te deu, as pessoas ao seu redor também podem sofrer a consequência desse pecado, ou desse erro, ou dessa negligência. Se Deus tem um chamado para a sua vida, se você tem um ministério dentro da igreja, e você negligencia isso, você não vai ser a única pessoa afetada por isso. As pessoas que estão ao seu redor também serão afetadas. Se não aconteceu ainda, em algum momento pode acontecer. E foi o que aconteceu com a tripulação. A tripulação alguém tinha culpa aqui pela negligência de Jonas? Não. Jonas simplesmente comprou a passagem e foi com eles para Tarsis. E no caminho, Deus pesou a tempestade sobre todos. E se Jonas não fosse jogado para fora, todos iriam morrer. Amém? Ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes, né? São os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que todos ao nosso redor podem sofrer pelas nossas más escolhas, essas pessoas também podem ser abençoadas, mesmo no nosso erro. Quando você olha no espelho e fala assim, eu estou fazendo tudo errado, parece que nada está dando certo. E você vê, às vezes, ao lado ali, pessoas sendo abençoadas e olhando para você e te vendo como espelho, às vezes está dando certo e você não está vendo. Não está dando certo por quê? Porque Deus não respondeu a tua oração? Será que Deus não está respondendo a tua oração, abençoando a outra vida e você não está percebendo? É pesado, igreja. Porque geralmente é só o nosso eu, né? Se Deus não falar conosco, tem que falar, tem que ser igual Tomé, eu tenho que ir lá tocar na ferida para perceber que Deus está aqui. Se Deus não responder do jeito que eu quero aqui, não está bom. Isso também é uma forma de negligência. Porque Deus às vezes está falando, Deus às vezes está abençoando, e você não está percebendo. Às vezes Deus quer que nós ficamos ali realmente fora do barco. Ali é o tratamento. Por alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer por Ele. Nós podemos mentir para o pastor Cacá, para os líderes da igreja, mas para Deus nós não mentimos. Porque Ele realmente esquadrinha e conhece a verdadeira intenção do homem. Somente Ele sabe o que passa aqui no coração e na alma de cada um. Amém? Então, Jonas foi lançado ao mar, e lá no versículo 17 do capítulo 1 do livro de Jonas, diz: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Dentro do peixe, Jonas orou. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Deus não destruiu Jonas, igreja. Isso não foi para destruição, foi para restauração. Jonas, nesse momento, o capítulo 2 do livro de Jonas é basicamente Jonas falando sobre isso. Buscando essa redenção que somente Deus pode nos entregar. E ele entendeu verdadeiramente qual era o propósito. Ele tentou desviar, mas Deus colocou numa situação que ele precisava enxergar. Deus simplesmente poderia mudar a rota do barco, já pensamos nisso?
Se ele manda a tempestade, ele poderia forçar ali o barco para tomar a direção contrária e ir para onde Deus queria. Mas não cabe a ele. Isso é livre-arbítrio. Deus não vai tomar decisão por você, nem por mim. Você vai ter que tomar a decisão. A decisão é somente nossa. A escolha é somente nossa. E Deus deu a segunda chance. Lá no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus deu uma segunda chance a ele. Da mesma forma que estava dando para Nínive. Jonas foi, Jonas pregou aquilo que Deus tinha transmitido. Não vou entrar muito no detalhe, porque o livro de Jonas tem 4 capítulos. Quem tiver interessado em saber os detalhes lá, pega lá depois e dá uma lida, porque é muito edificante, amém? Jonas pregou e algo extraordinário aconteceu. Vamos lembrar, Jonas entrou numa cidade inimiga, era um povo opressor. Ele estava entrando em território inimigo, pregando a palavra de Deus. O risco era muito alto ali, igreja. Não eram para pessoas conhecidas, amigáveis, não. Era basicamente para o povo inimigo. Jonas capítulo 3, versículos 5 e 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Uma cidade inteira foi salva porque um homem decidiu obedecer. Já pensaram se Jonas não tivesse ali obedecido a Deus, será que essa cidade ela seria salva? Está entendendo o que Ele colocou nas nossas mãos, igreja? Às vezes, por negligência de não seguirmos aquilo que Deus quer, o nosso chamado, de não obedecermos a palavra dEle, outras pessoas podem deixar de ser salvas, de alcançarem a salvação. Será que no dia do juízo, quando estivermos ali diante de Deus, Ele abrir o livro da vida e falar assim, muitas pessoas não foram salvas por tua causa, por negligência tua, porque você deixou de fazer aquilo que eu te pedi. Não vai dar para voltar atrás, igreja. Não vai dar. A gente aqui, em um momento, até o momento aqui da mensagem, já conseguiu perceber que talvez não seja sobre nós, mas ao próximo, né? Porque está escrito na Bíblia, ama o teu próximo como a ti. Então, às vezes, não vai ser sobre nós mesmos. Vai ser sobre Ele. Porque o amor dEle reflete em nós. Se Cristo é a luz que ilumina tudo, é a base de tudo, e se tudo realmente é dEle, por Ele, para Ele, nós não somos nada. Nós não devemos ser nada, nós não queremos ser nada. Apenas ser usados como instrumento na mão dEle. Eu sempre digo isso, mas uma oração muito perigosa que você pode pedir para Deus é falar assim, eis-me aqui. Ainda mais, faça o que tu quiser. Ainda mais, eu sou um jarro, e como fez o oleiro, se quiser, quebre e refaça ele da forma que o Senhor quiser. Às vezes não é Deus que te deu alguma coisa para fazer, você que pediu para Ele. Não, já que é assim, eu vou refazer da forma que eu quero, Ele disse. É aí que dói. E a gente esquece do que a gente pediu para Deus. Ah, mas eu não disse isso. Você deve ter dito até em um louvor que você cantou e não percebeu. Porque tem muito louvor que fala sobre isso. E se está saindo da sua boca, você está profetizando. Se está profetizando, está chegando a Deus. Então toma cuidado, às vezes a gente tem que tomar cuidado até com o louvor que a gente canta. O louvor é Ele, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Esse louvor é perigoso. Se você falou isso, você fala assim, eu não presto, eu não sou nada, ponto final. Você está se colocando totalmente nas mãos dEle. Isso é o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Deus perdoou ali a cidade,
Aí acabou tudo certo, fim da história, todo mundo feliz? Não. Jonas não ficou feliz. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso. Jonas sabia que Deus faria isso. Em algum momento ali ele já sentiu. E ele não queria novamente que aquela cidade fosse salva. Trazendo para os dias de hoje, igreja, às vezes nós podemos fazer o bem e não fazemos. Porque sabemos que Deus é misericordioso para abençoar aquela vida. Mas às vezes parece que não queremos o progresso daquela pessoa. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço, o apóstolo Paulo disse. Por quê? Se realmente é tudo para Ele, se realmente devemos amar aos outros como a nós mesmos, por que às vezes não queremos o progresso da pessoa que está ao nosso lado? Ao nosso lado, não estou falando não estou indo muito longe não, quando eu falo ao nosso lado, às vezes é na nossa família. É duro. E Jonas se afastou um pouco da cidade, montou um abrigo ali para ficar olhando para a cidade, porque ele queria ver o que ia acontecer. E passando os dias, né, muito sol, Deus fez crescer uma planta, que acabou fazendo uma sombra. E Jonas ficou muito feliz, muito alegre. Isso aconteceu basicamente em um dia, foi muito rápido. Antes disso, Jonas pediu para Deus que tirasse a sua vida, porque ele não queria mais ver aquilo, não queria. Ele chegou no eu não quero fazer parte disso. E Deus falou, mas ele não ouviu. Aí ele saiu e montou esse abrigo. Essa planta cresceu, fez sombrinha para ele e ficou super feliz. No outro dia, Deus vai lá, mandou um verme para essa planta, comeu a planta e acabou a vida da planta. E Jonas se irou de novo. Falando, é melhor que tire a minha vida. Aí Deus vira para ele, mas por que você está assim por causa da planta? Você não plantou, você não regou, e ela cresceu sozinha. Da mesma forma que ela cresceu, ela morreu. E você está triste por causa disso? Ele é. Aí ele falou assim, imagina a cidade de Nínive, então, que tem mais de 100 mil habitantes e muitos animais. Será que a cidade e essas pessoas não mereciam uma segunda chance? Acaba o livro de Jonas. Capítulo 4, versículo 11, Jonas. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus salva quem Ele quer, igreja. O que Deus queria dizer aqui é assim, essas pessoas não entenderam realmente o que é o Evangelho. Não entenderam o que sou eu. Será que elas não merecem uma segunda chance para me conhecerem? Será que elas não merecem uma segunda chance para seguirem um bom caminho? Jesus faz isso muitas vezes no Novo Testamento. Vai, não peques mais. É a segunda chance. Mais uma vez nos colocando ali em posição de juiz, de advogado, achando que a gente pode escolher ou determinar alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, nem o ar que você respira pertence a você. Se Deus tirar, todo mundo perde a vida. Se Deus cessar a chuva, ficamos sem água. Os recursos naturais, tudo pertencem a Ele. Mas hoje a medicina, a biologia, está tudo diferente, dá para fazer? Dá, quero ver. Acho que não existe recurso ainda que faça produzir água. Se Deus não mandar chuva, nós ficamos sem água. Se Deus não mandar o ar, nós ficamos sem respirar. Nada pertence a nós, tudo a Ele. Então acabou, Nínive foi salva, e amém. Jonas ficou irado, irritado, né? Deus deu uma lição para ele e entendeu. Agora é o ápice. Por que nós procuramos entender ali o momento que a cidade se encontrava,
o perdão que Deus entregou a essa cidade. Anos depois, Nínive voltou às más práticas, voltou ao pecado, à idolatria, à feitiçaria, à prostituição, a tudo que estavam fazendo. E Deus não se esquece. A cidade foi destruída em 612 a.C., conforme profetizado em Naum. O livro de Naum está 2 à frente do de Jonas. Naum tem 3 capítulos. E é 3 capítulos o profeta Naum profetizando o que iria acontecer com a cidade de Nínive, por causa da desobediência. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo, e é justiça. Quando você olhar e falar assim, essa pessoa, não é possível, como Deus pode abençoar, sendo que está acontecendo tudo isso, eu fazendo tudo certo, parece que nada dá certo, porque não é você, é Ele o juiz. Mas fique tranquilo, porque o que você planta, você colhe, e no tempo certo, aquela pessoa, aquela situação, vai colher o que ela plantou. Mas não cabe a nós, igreja. No livro de Naum, onde ele profetiza ali o que aconteceria com a cidade de Nínive, mal cita Jonas. Jonas não participou, não se alegrou com aquilo, não cita. Não cita. Às vezes o que está acontecendo com a gente agora, talvez nem não vai ser na nossa vida. Talvez depois que a gente morrer, realmente Deus ali traga a justiça dele. Mas volto a dizer, não cabe a nós colocarmos isso na balança, porque não somos juízes. Nós somos filhos, porque um dia nós dissemos, eis-me aqui, Pai. E um dia chamamos Ele de Pai. Mas é difícil isso. Mas é difícil. É difícil quando Deus te entrega algo que você não quer fazer. É doloroso. Porque a gente pode falar assim, não, mas eu vou estar com Deus ali a todo momento. Amém. Mas em algum momento da sua vida vão aparecer diversas situações que vão te fazer fraquejar. Já vi muitas pessoas subirem aqui como pastores e disserem assim, eu não escolhi ser pastor. Eu não escolhi, não foi escolha minha. Eu fui escolhido. Porque sabem da responsabilidade que é ser pastor. Que é você trabalhar no ministério, ser um missionário. Isso serve para missionários, serve também para apóstolos, para todos. Não estou falando de cargo, igreja. Eu estou falando de responsabilidade. E qualquer pessoa hoje pode ter responsabilidade com Deus. Não é só dentro da igreja. Aqui dentro da igreja, ser pastor, ser membro, ser levita é fácil, porque todos estão vendo. Mas o desafio é lá fora. Quando ninguém está vendo, quando está você e Deus sozinho no quarto, ou sozinho na sua situação, quando Deus está olhando para dentro de você e vendo realmente o que esquadrinha, quais são as suas reais intenções. Isso é a formação do homem. É nesse momento que Deus vai realmente te provar e para ver se o eis-me aqui que você diz realmente vai ser provado. Se você pedir alguma coisa para Deus, faça. Se você falar, eu não sei, então não faz, não pede. Mas se você pediu ou pedir, Deus vai te dar tudo. E o que eu vou falar é tudo. Hebreus, capítulo 10. Versículo 35 a 37. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será sempre generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. O que você está fazendo hoje, que parece que ninguém está vendo, e que você não quer fazer, mas você sabe que é o certo, faça. Mesmo que doa.
mesmo que machuque, mesmo que você perca pessoas à sua volta, se for a vontade de Deus, faça, mas não negligencie isso, gente. Jonas foi engolido por um peixe, mas na nossa vez, talvez não tenha o peixe lá para nos engolir. E a gente pode perder. E perder mais do que nós gostaríamos. Porque lembra do que eu disse aqui. Às vezes o preço pela nossa desobediência não somos nós só que pagamos. As pessoas que amamos à nossa volta também podem pagar. E às vezes ele é alto. E não podemos, não devemos ser juízes, não queremos, não deveríamos ter essa posição. Porque lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de justiça, mas Ele também é um Deus de justiça. Um dia Jesus disse assim, eu não vim trazer a cruz, mas a espada. Ah, mas como assim? A espada é para dividir o que realmente pertence a Ele e o que não pertence. Isso é uma das visões, uma das analogias que nós podemos fazer. É para trazer realmente divisão, e isso está escrito, para separar o que é dele e o que não é, o joio do trigo. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que já fez uma escolha. Então a gente vai ter que honrar essa escolha, fazendo o que Ele nos concedeu, o que Ele nos confiou. Amém? Não negligencie aquilo que Deus confiou a você, porque do outro lado da sua obediência existe um propósito, existe redenção, existe vidas esperando ouvir aquilo que Deus colocou em seu coração. Deus ainda chama, e talvez hoje Ele esteja chamando você, a mim e a todos aqui. Amém? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Que possamos seguir firmes no propósito, porque afinal de todas as coisas, tudo dele, por Ele e para Ele. Amém, igreja? Deus abençoe. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus. Eu não sei se falou com você, mas falou comigo. Hoje de madrugada pedi para cair fogo num lugar lá. Estava difícil o negócio. E eu fiquei triste. Eu fui um Jonas. Eu falei, o senhor não está ouvindo a minha oração. Mas é que Deus quer salvar aquele povo. São cegos. Cego guiando cego. E tem tudo a ver, você pode achar que não, mas tem tudo a ver essa mensagem com o 7º dia que a gente está fazendo a campanha. Porque eu preciso ministrar rapidinho. Porque o 7º dia é luta contra a incredulidade e coração duro. Incredulidade e coração duro. Sabe, às vezes a gente conhece Deus, sabe? Participa até da igreja. Às vezes você está até no altar, mas você está incrédulo que Deus... Jonas, ele fugiu porque ele tinha certeza que Deus ia salvar. Mas estava duro de coração. Ele se revolta porque Deus respondeu. Deus respondeu o quê? A vontade dele, não a que Jonas queria. Jonas queria que acontecesse o que eu falei. Senhor, derrama fogo, enxofre, queima essa cidade. Queima. Deus não fez isso. E às vezes você se torna um coração duro, porque você quer que Deus responda e faça aquilo que você quer. E do jeitinho que você quer. Aí você faz que nem eu hoje à noite. O senhor acho que não está ouvindo a minha oração.
Falei, não está ouvindo, pai. Era 1h30, hoje eu estou destruído. Mas Deus falou, vou fazer isso para você ouvir a mensagem. Peça salvação para eles, não vingança. É verdade. A gente imagina cada coisa, Deus agindo, fazendo. Acho que Jonas pensou tudo isso. Não aconteceu nada disso. Sabe? É interessante. Eu quero... Porque um dos motivos dessa luta contra a credulidade é a dureza de coração, é a falta de fé, é a cegueira espiritual. Você se torna cego espiritualmente. Sabe, a gente esquece o plano da salvação, a gente esquece o plano de Deus. Deus é amor. E às vezes você é ódio, você é vingança, você é ira. O que você deseja realmente é que o Senhor faça juízo. Mas se a gente, aí Deus trabalhou tanto e falou assim, mas se você tivesse cheio do meu Espírito, você vai entender lá na frente o propósito. Decepções, frustrações, tudo isso vai cauterizando o nosso coração. E aí gera uma dureza e gera o afastamento. Por isso que Deus fala que eu quebrarei o coração duro e darei um coração de carne. Um coração novo. Não é verdade? Amém? Eu coloquei um videozinho aqui, mais representativo, para você perceber que muitas vezes quando você está longe de Deus, o que acontece? Quando você endurece teu coração e deixa de estar sensível à voz do Espírito Santo. Vamos assistir? Vamos ver, é rapidinho e já vamos orar. Então me diga, em quais áreas os demônios mais agem na vida das pessoas? Não precisamos nos esforçar muito. Atuamos no medo, na ansiedade, na preguiça e, principalmente, na falta de propósito. Me explique isso melhor. Através do medo, eu faço as pessoas acreditarem que não são boas o bastante, que vão fracassar. Elas nem sequer tentam. Faço as pessoas correrem sem saber para onde. Vivem preocupadas com o amanhã e nunca aproveitam o hoje. Faço a pessoa trocar sonhos por horas de celular, metas por distrações e oração por reclamação. Você falou também da falta de propósito. Me explique. Sim, quando o ser humano não sabe por que vive, ele se distrai com qualquer coisa. Tudo isso vira um disfarce para o vazio. Eu não preciso destruir ninguém. Basta fazer a pessoa se afastar de Deus, duvidar de si mesma e viver no automático. O resto, ela faz sozinha. Então me diga. Quando você se afasta de Deus, uma vez o Guilherme falou isso, porque às vezes a gente vê cada coisa. A busca não dentro daquilo que é de Deus, porque as pessoas têm fome. Então, qualquer alimento vai alimentá-la. Mas não vai saciar. Não sacia. Se não tem Jesus, você vai buscando, 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 o coração fica duro, a fé vai embora, é essa a finalidade. E você viu que ele falou, eu não preciso agir muito porque você mesmo está agindo. Porque você se ausentou de Deus. Você se afastou de Deus. E isso, muitas vezes, a gente acha, é lá no mundo. Não, é dentro da igreja. Falta de propósito. Deus dá a direção, mas você faz o contrário. Você se importa com o que o outro falou de você? Você se importa por que a pessoa não vem? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Aí te dá um... E isso Deus falou comigo hoje à noite mesmo. Que Ele enxerga, às vezes, aqui, muitas... Aqui. Não estou falando lá fora, não. Aqui.
Tem muito crente aqui hoje, muito irmão que está frio na fé. Está um gelo. Está gelado. Deus me falou de madrugada. Ele falou, tem muitos que estão frios. Eles estão longe da minha presença. Então te convido hoje. Toma cuidado. Não fuja do propósito, né, Richard? Porque Deus aperta. Ele te dá a segunda chance. Sabe, às vezes a gente acha que Deus sempre vai dar a chance. Sempre. Mas tem uma hora que... Porque Jesus, lá em João 15, falou isso. Aqueles que estão em mim, mas não dá fruto, eu corto e lanço fora. Agora, os que dão, eu ainda vou cortar também para que dê mais. Seria aqueles que ainda ele enxerga no ser humano o propósito vai ser cumprido, mas eu preciso ajudá-lo. Só que a ajuda dele não é entregando, é podando, é evitando, é fazendo você buscar. É descer. Desce a casa do oleiro. Então você que muitas vezes está com o coração duro, não sabe o que é perdão. Hoje é isso. Não questione, Deus vai agir de toda e qualquer forma. Deus vai agir na nossa vida. Ele agiu com Jonas. Aí Jonas reclama da plantinha, que quem deu o crescimento foi Deus. Ele falou, pô, você não fez nada para merecer a sombra, e que é a sombra, rapaz. Faz por merecer a sombra, vai. Faz por merecer a sombra. Amém? Esforça-te. Né? Ou até vou falar melhor. Pai, primeiro perdão, então eu vou usar o versículo agora. Agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E agradar-te no Senhor é na situação, é na circunstância, boa ou ruim. É falar, Senhor, obrigado, estou crescendo. Obrigado. Vamos ficar em pé, vamos orar? Amanhã às 8 horas, hein? 8º dia. São 21 dias que estão fazendo, tá? Às 8 da noite. Tem sido muito bom. Vamos orar. Lembra dos propósitos. Tua vida, a igreja, tua casa. Essa semana o telefone vai tocar várias vezes. Não uma só. Os processos que muitas vezes estão na justiça, o Senhor vai ajudar a rever. E eu ainda falo, é fazer justiça. Eu não posso pedir algo que eu estou errado, que Deus me deu errado. Não. Deus faça justiça. Ele vai olhar a balança e vai falar, não, você é merecedor. Porque o que você está pedindo está de acordo com a verdade. É eles que estão fazendo o que não é. Né? Porque quando você lê a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, ela diz que perturbou ele para que ele fizesse justiça, não que respondesse a favor dela. É claro que ela queria o parecer a favor, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que ela pedia justiça. Então, quando a gente pede justiça, por que a gente pede? Porque a gente está mostrando a Deus, Senhor, eu não estou errado, é isso aqui. Intervém ao meu favor. E é isso que a gente vai fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, tem tudo a ver, eu agradeço pela palavra que foi ministrada e por esse fechamento que foi necessário e a gente precisa, porque estamos no 7º dia. Tira de nós todo o coração duro, toda dureza de coração, toda incredulidade, sabe? Nós cremos que o Senhor é o provedor de tudo e que o Senhor está no controle de toda a nossa vida. Por isso, ensina-nos mesmo. Se o Senhor cortou, está crescendo. Vamos dar mais frutos. Essa é a finalidade. Mas eu te peço, Senhor,
Vidas que aqui estão com processos na justiça. Vidas que estão buscando um emprego. Um crescimento profissional, uma promoção. Uma direção para montar um negócio, eu não sei. Isso tudo faz parte. Mas, na verdade, queremos então também que o que faz parte é repreender todo espírito maligno que está segurando, travando, lançando coisas na nossa mente, aonde diz, você não consegue, você não pode. Você é um fracasso. Nós destruímos agora esta voz, que muitas vezes bateu hoje. Essa voz que muitas vezes falou dentro de nós, caiu no coração, e quando cai no coração, para tirar esse joio. Mas, Senhor, tira o joio que foi lançado. E o Senhor disse que vai tirar. Pai, muito obrigado. Continue falando conosco. Continue mesmo. Eu te peço, Pai. Dia 8, Senhor, que vai ser amanhã, o 8º dia, é luta contra a preguiça, e é bem segunda-feira. É para a gente acordar feliz. Quando der 8 horas da noite no domingo, tirar a tristeza de que amanhã tenho que levantar. Não, é o Senhor que tem dado o sustento, a porta que Ele abriu. Sabe, às vezes a gente precisa inverter as nossas mentes, os nossos olhos, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Já oramos por muitas coisas, Pai, destruímos toda infiltração maligna dentro das famílias, e eu continuo falando sobre isso. Entra agora, destrói, Pai, destrói. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que amanhã todo mundo acorde às 5 da manhã sem preguiça, Pai. Pai, eu te amo, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és lindo, e também peço perdão pelo meu eu. E cada um sabe a forma que pensa e onde agradou a Deus ou desagradou a Ele. Perdoa, sim. Mas eu vou dizer algo, Pai. Essa semana eu quero ver sinais daquilo, Senhor, que estamos buscando. Por isso, no mundo espiritual, eu peço que cadeias sejam destruídas, que muralhas sejam destruídas, que o não do inferno seja destruído e queimado. E que o Senhor possa, assim como Daniel orou, também nós estamos orando e queremos sim que o Senhor venha e traga a nossa vitória. Que seja um anjo do Senhor. E que possamos ouvir aquilo que Daniel ouviu. Que desde o primeiro dia o Senhor ouviu e respondeu a tua oração, Daniel. E é isso que nós queremos. Eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. E a oração de cada um que aqui está fazendo. E obrigado já, como Paulo fala, dando ação de graças pelas respostas, pelas vitórias. Senhor, que possamos ser ou entender aquilo que o Senhor quer de nós, para não fugirmos daquilo que o Senhor tem nos colocado à frente, como foi falado hoje. O Senhor tem colocado à nossa frente muitas coisas e muitas vezes estamos recuando. Ajuda-nos, Senhor, a entender, sim, o Teu propósito, o Teu querer na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Para que no futuro a gente possa, quando recebermos, sim, o nosso galardão, o Senhor falar, você foi fiel, valeu a pena. Valeu a pena. Muito obrigado, Pai. Tem algum louvor? Vamos louvar? Senhor, Tu me sondas e me
assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Foi fundo, hein? Foi fundo essa, hein? Essa nós tiramos lá do... né, de Guaraná com rolha, né? O negócio estava... É bom, né? Que Deus possa sondar realmente os nossos caminhos e nos dar a vitória. Sabe, que essa semana seja, eu posso profetizar como sacerdote do Senhor, que seja uma semana vitoriosa, que seja uma semana maravilhosa. Sabe, que a gente possa ver realmente o inimigo debaixo dos nossos pés, sendo derrotado, mas para aqueles que realmente estão buscando, para aqueles que realmente estão clamando, e que o Senhor venha de uma forma extraordinária. Sabe, nos surpreenda, Pai. Surpreenda-me de novo. Surpreenda-me de novo. É o que eu te peço. É isso que eu quero dizer. Que o Senhor possa nos surpreender novamente. Como sempre, né? É tão gostoso quando você ora e a vitória chega, você fala, o Senhor respondeu. Essa semana seja assim para nossas vidas. Que haja transformação, conversão, né? Que vidas, sabe, possam voltar ao caminho. Que a gente possa ouvir, eu me cansei, eu vou voltar. Eu não aguento mais. E o Senhor pode. Muito obrigado. Pai, leva-nos em segurança. Guarda cada vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce, amável, maravilhosa presença, a consolação que é o Espírito Santo, seja sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor.